Literária amigos, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Veda. Bem, pra mostrar pra vocês que nem só de hate eu vivo, afinal esse mês eu fui bem hater em alguns vídeos aqui do canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns livrinhos que eu amei, mas todo mundo odiou. Claro que falar que todo mundo odiou é um exagero, mas são livros que eu li que geralmente é a opinião mais popular e que as pessoas não gostaram do livro por algum motivo. Eu tenho a fama aqui entre as meninas de gostar de livros que todo mundo fala mal, então assim, por favor, perdoe as minhas escolhas, mas eu realmente amei esses livros. E eu vou começar por este aqui, que é Caraval. Bem, antes de comprar Caraval, eu vi algumas resenhas dos booktubers que eu mais gosto e foi unânime, nenhum deles gostou desse livro. Então eu fiquei com o pezinho atrás para comprar e todos eles leram a versão em inglês. Depois ele foi lançado pela Novo Conceito aqui no Brasil e ali fazendo uma comprinha, faltava um livro para fechar o frete grátis, aí eu pensei, por que não dar uma chance para esse livro? Até então eu não queria ler realmente, mas acabei comprando e gente, sério, eu fiquei loucamente apaixonada por esse livro. Tanto que eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é ler a madrugada inteira até terminar. Eu fui dormir 5 horas da manhã porque eu precisava chegar até o final. Então aqui a gente vai conhecer a Scarlett, que mora numa ilha com a irmã e o pai, que é o governador dessa ilha. E nesse complexo de ilhas onde elas moram, existe um espetáculo que é o Caraval. O Caraval é uma espécie de jogo, um espetáculo itinerante que vai aí de ilha em ilha, mostrando essa atração para as pessoas e só pode entrar quem for convidado. E a Scarlett desde criança era louca para ir pro Caraval e ela sempre escrevia cartas para o dono do Caraval, que é o Mestre Lenda. Só que aí esse convite para ir pro Caraval nunca chegou, então ela já tá grandinha, já tá noiva de um conde e ela agora não vai mais poder participar de forma nenhuma porque ela vai ter que submeter aí a vida com o marido. E ela manda tipo uma carta de despedida pro Mestre Lenda dizendo que ela nunca mais vai poder ir para o Caraval. E acaba que finalmente esses convites chegam, então ela recebe um convite para ela, um para Donatella, que é a irmã dela, e um para o futuro noivo. Só que a Scarlett e a Donatella tem um pai bem rigoroso, na verdade ele é super agressivo com elas, então quando alguma das irmãs faz alguma bobagem, ele pune a outra, né, pela atitude da irmã, que é justamente para elas não se rebelarem aí contra ele. Então com medo do pai, ela decide não ir de jeito nenhum pro Caraval. Só que a Donatella, que é mais evitada, menos centrada, ela acaba sequestrando a irmã dela junto com um marinheiro misterioso que elas encontram aí no começo do livro e acaba levando a Scarlett lá para o Caraval. Só que chegando lá, a Donatella simplesmente some e a Scarlett tem então 5 dias só para tentar encontrar a irmã e descobrir o que aconteceu. Bem, gente, eu confesso, a história é bem confusa com certas coisas. A autora criou alguns elementos que realmente não fazem diferença nenhuma para a narrativa, tipo a organização política do lugar e geográfica não faz diferença nenhuma na história, ela meio que detalha isso, mas enfim, pra nada. E o Caraval é um jogo assim bem nada a ver mesmo, não tem muitas pistas claras sobre o que é que eles estão fazendo ali, nem sobre como ganhar, como atender as pistas, como descobrir as coisas que estão acontecendo ali durante o jogo. É bem aleatório, aparecem os personagens também bem nada a ver, mas eu não sei, alguma coisa me encantou nesse livro, eu gostei muito da Scarlett e contrariando todo mundo que achou que não tinha química entre o casal principal aqui do livro, eu curti demais eles dois. São 5 dias só que eles passam se conhecendo, mas apesar das pessoas terem achado que foi super rápido, eu achei que foi bem gradativo, que foi aumentando os sentimentos dele. E assim, sinceramente, se a Donatella fosse minha mãe, gente, eu tinha dado uma porrada nessa menina, porque tem um plot twist muito louco aqui no final, que eu realmente não tava esperando. Enfim, o livro é muito louco, pra quem tá mais acostumado, eu acho que com fantasia, com coisas mais detalhadas, talvez não ache que o livro seja bom mesmo, mas assim, como eu meio que leio qualquer coisa, é muito difícil eu ter um hate com fantasia, porque eu acabo aceitando tudo que é jogado pra mim. E eu presto mais atenção no plot principal da história do que nos detalhes à volta. Eu realmente gostei demais dos personagens e gostei demais do que aconteceu pra chegar lá no final, que foi assim foi uma reviravolta bem, tipo, uau. Esse livro aqui, na verdade, não é solo, tem mais um livro que em inglês se chama Legendary, que eu acho que vai contar um pouco mais aí do Legend, que é o Lenda, o nome foi traduzido. Então vamos ver aí se vai ser tão bom quanto o primeiro pra mim, mas eu tô bem animada esperando que ele saia logo logo. E, gente, o segundo livro que eu amei, mas eu encontrei tantas notas, 1 e 2 estrelas, infelizmente, foi A Verdade Sobre Nós. Nesse livro a gente vai conhecer a Madeline Hawkins, que é uma menina prodígio. Ela sempre tira nota A, ela sempre
sempre faz tudo certinho, ela é super perfeita em tudo que ela faz, porque os pais dela sempre pressionam ela a fazer tudo certinho o tempo todo. Então ela é tão inteligente, tão nota 10, que ela acaba pulando 2 séries do ensino médio e ela vai direto cursar algumas disciplinas na faculdade. Como ela tem uma aparência um pouco mais madura, ela acaba se misturando ali entre os acadêmicos e ninguém suspeita, né, que ela é uma adolescente que ainda tá na escola, ainda tá no ensino médio. E aí, então que ela conhece o professor de biologia dela, o Bennett, e acaba surgindo um sentimento maior aí do que ela sente por ele. Acaba que esse sentimento é correspondido e a Maddie começa a se relacionar com o Bennett, só que ele tem 25 anos e ela só tem 16. Então não só é antiético por conta da relação professor-aluno, como é crime porque ela é menor de idade. Só que a Maddie, aí adolescente como ela é, acaba não contando pro Bennett que ela é menor, e eles vivem esse romance, então aí às escuras, né, e ela fica naquele dilema de contar ou não contar, de viver esse romance ou não viver. Enfim, o plot geral é esse, mas gente, essa história é dilacerante, o final é muito difícil porque ele é cru, ele é real, é aquele livro que não tem felizes para sempre mesmo. E a gente tá tão acostumado a livro clichê que a gente quer que fique fofinho até o final. E como ele não é assim, dá meio que um choque. E essa foi a crítica de muitas pessoas. Então não sei se as pessoas quiseram ver um final feliz e acabaram não tendo, ficaram chateadas. Mas eu gostei muito, embora ele tenha me machucado pra caramba, porque lágrimas. Enfim, o livro é muito legal, é uma escrita muito gostosa. A Maddie é só uma adolescente, então tem alguns dramas adolescentes, mas no geral a história é muito bacana, então eu recomendo muito mesmo. Outro livro com que eu tenho uma história de muito amor, enquanto as pessoas tinham uma história de muito ódio, é A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Eu li esse livro há muito tempo, na verdade foi quando ele foi lançado. A gente não ouvia falar muito da Jojo, ela não era conhecida nesse período. Então quando eu terminei de ler esse livro, gente, eu tava lagrimando, eu tava chorando, eu tava muito triste, tava com o coração apertado. Triste não, porque ele não termina triste, mas assim, tava triste por ter terminado o livro. E eu fui procurar outras resenhas, fui procurar outras opiniões. Nessa época não tinha o boom também dos Instagrams literários, então eu fui procurar em blogs e eu não encontrei uma resenha positiva. E todo mundo reclamando desse livro. Eu pensei, meu Deus, como assim essa história é perfeita? E depois de muito encontrar, até que eu encontrei assim uma outra opinião, mas no geral as pessoas não gostam desse livro. A gente tem 2 períodos diferentes aqui nessa história, e o primeiro é lá nos anos 60 e a gente tem uma protagonista chamada Jennifer. Ela sofreu um acidente de carro e quando ela acorda no hospital, ela não lembra de absolutamente nada, e ela tá ali com a família reunida, aquelas pessoas ali olhando pra ela, tratando ela com super carinho, mas ela não sabe quem elas são, e mesmo convivendo ali um tempinho com elas, ela pensa, ué, tá faltando alguma coisa na minha vida. É aí então que ela descobre umas cartas endereçadas a ela, assinadas somente com um B, e ela descobre depois de um tempinho analisando essas cartas que ela estava vivendo um relacionamento extraconjugal, e ela não só estava vivendo esse romance proibido aí fora do casamento, como ela estava disposta a largar tudo, a largar o marido, a largar a vida dela pra ficar com esse B. Na segunda parte da história, a gente já tá 40 anos depois desse acontecimento com a Jennifer, e a gente conhece a Ellie. A Ellie, na verdade, descobre uma dessas cartas que foram assinadas pelo B, e ela fica completamente intrigada com essa história de amor, até porque ela mesma tá passando por um período da vida muito idêntico ao da Jennifer. Ela também tá vivendo um romance com um homem casado, então ela faz de tudo pra juntar esses 2 protagonistas dessa história, tanto o B quanto a Jennifer, e acaba descobrindo também respostas para o próprio momento da vida dela, né, que ela tava passando ali com esse homem casado. Então, assim, o livro é meio confuso porque a Jojo não segue uma linha temporal, ela fica indo e voltando tanto no passado quanto no presente. Tem algumas cartas também de amor espalhadas pelo livro que não tem qualquer relação com a história e que são meio confusas, mas depois de um tempo você descobre exatamente o que é que tá acontecendo e com quem. Alguns personagens também não são cativantes, principalmente os secundários, como eles acabam aparecendo com frequência, não tem como a gente se conectar muito com eles, mas no geral eu amei o casal principal, eles têm uns diálogos lindos, eles são completamente apaixonantes. Eu nunca torci por infidelidade no livro, mas pense que não tem como, é sério, não tem como não torcer pra felicidade deles. E o final é tão, sabe, perfeito, é de aquecer o coração. Tem algumas palavras, algumas cartas, algumas coisas, confidências trocadas, assim, que você guarda pra sempre na sua memória. Eu pretendo reler em breve esse livro, porque ele é muito amorzinho. Quem sabe eu mude a minha opinião ou não, mas enfim. Esse é um livro que eu amei demais. Infelizmente pouca gente gostou, mas eu ainda continuo recomendando. E o último livro que eu amei demais, me diverti pra caramba, e vi tanta gente comentando que ele era um
um clichê que era um saco, foi Perdendo-me, da Cora Carmack, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Eu li esse livro em inglês, eu soube depois que haveria uma tradução para o português, e eu não sei se aí no meio do caminho, eu quero acreditar que foi isso, houve algum problema na tradução, que fez as pessoas não gostarem dessa história. Mas enfim, eu me diverti demais com a história da Bliss. Ela é universitária, que tá quase finalizando a faculdade e ainda não perdeu a virgindade. Na verdade, ela morre de medo de chegar nessa hora H da vida dela, porque ela geralmente controla tudo que acontece com ela. E ela acha que perder a virgindade vai acabar trazendo um descontrole pra vida dela. É um momento em que ela não vai conseguir se controlar com relação a nenhum sentimento e ela evita total. Só que ela tá pensando, não, tem que botar um ponto final nisso. E ela e a melhor amiga inventam um planinho, que é ir pra um bar, se divertir. E ela tem que encontrar um carinha e viver uma noite de sexo casual com ele só pra acabar com esse problema aí na vida dela. Bem white people problems. Mas enfim, né? Então, ela vai nesse barzinho e encontra o cara perfeito, que é o Garrett. Inclusive, ele tem sotaque britânico. Como não querer ir pra cama com um cara de sotaque britânico, não é mesmo? E ela acaba decidindo, então, que esse é o escolhido. Ela acaba levando ele pra casa. Só que quando chega naquele momento, ela simplesmente larga o cara nu lá na cama dela, inventa uma desculpa esfarrapada e sai de casa. Só nessa parte do livro eu já ri horrores, eu achei muito divertido até aí. E no outro dia que ela vai pra faculdade, depois desse vexame que ela deu, quem é o professor na próxima disciplina que ela vai ter? Sim, logicamente, que é o Garrett, pra gente ter aí mais um vexame, né, da nossa protagonista. Então eu gostei demais, gente, sério, eu nunca ri tanto com o livro, eu ria alto mesmo, eu achei muito divertido. Mas como eu falei, eu li ele em inglês, eu não sei se houve talvez uma quebrada na tradução, geralmente isso acontece, tem algumas piadas que só funcionam na língua materna mesmo, na língua que foram escritas, não funcionam quando são traduzidas, então talvez, né, possa ter acontecido, eu quero pensar que foi isso, eu quero criar desculpas para as pessoas não odiarem o livro. Mas enfim, esse livro faz parte de uma série, que é a série Perdendo-me. Os outros livros contam a história dos outros personagens que são os amigos dela. Eu ainda não li nenhum, na verdade eu nem tenho interesse porque eu queria saber mais mesmo a história da Bliss, que é do primeiro volume. Mas enfim, eu gostei muito dele, não sei por que odiaram. Gente, então são essas as minhas escolhas de livros que eu amei demais. Infelizmente poucas pessoas gostaram assim como eu. Então comente aqui embaixo o que você achou desses livros, se você já leu, se você amou, se você odiou, por que você odiou, por que você amou. Comente outros livros também que vocês acham, que vocês leram, amaram, mas todo mundo fala mal, porque eu vou adorar conhecer. Eu amo quando as pessoas falam que não gostaram de alguma coisa, porque eu sempre procuro saber os mesmos motivos ou saber qual vai ser a minha opinião, se vai ser igual, se não vai ser. Se você curtiu alguma dessas histórias que eu falei aqui, você pode adquirir pelo nosso link da Amazon, vai estar aqui no box de descrição. E também curta esse vídeo, compartilhe, siga o canal se você ainda não é um Literamigo, nós estamos em veda. Tem vídeo novo todo dia com todas as Literamigas, juntas, separadas, em dupla. Então é isso, gente. Até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau!